Bom dia, vamos dando continuidade ao conteúdo. Nós ainda continuamos dentro do segundo módulo, o quarto capítulo sobre o campo e a cidade do Brasil. Mais precisamente na página 383, dentro do contexto do espaço urbano, né? Que vem a tratar esse espaço urbano no sétimo ano, né? Vem demonstrar a evolução do Brasil, né? Nós estamos tratando sobre o Brasil, a evolução do Brasil. Vocês podem perceber aí na página 383 do seu livro que o Brasil evoluiu em seu crescimento populacional, ou seja, dentro do perímetro urbano, entre a década de 60 e 70, né? Teve um crescimento acentuado, saída do campo para a cidade, assim também como os grandes centros começaram a desenvolver produções, e o meio técnico-científico, né, operacional, se mostrou mais presente no Brasil nesse período, né? Ou seja, na década de 50 já havia um crescimento mais acentuado dessa população, que até então, década de 40, a população era mais voltada ao campo, né? Era a população mais agrária. Na década de 50, 60, 70, houve esse contraste, ou seja, houve essa mudança da saída do campo para os grandes centros, ou formulação desses grandes centros, né? Nós temos aqui a indústria e a urbanização no Brasil. Em meados do século XX, a população brasileira era essencialmente rural, né? A partir da segunda década do século XX, esse panorama foi invertido, né? Atualmente, de cada 100 brasileiros, 85 moram nas cidades e apenas 15 moram na zona rural. Essa mudança ocorreu em virtude de quê? Do processo de industrialização, do processo de urbanização, ou seja, você ter acesso mais aos serviços. A família procurou esses fins, deixando assim o campo, né? Ao mesmo tempo que o campo começou também a se modernizar, e com isso, com a modernização do campo, a população mais carente não tinha como trabalhar, não tinha como se desenvolver. Então a tendência era o quê? Vender as suas terras para os grandes fazendeiros, né? A atividade industrial, de certa forma, impulsionou o processo de urbanização na medida que propiciou a mecanização e a eliminação de muitos postos de trabalho. Com esse fator, com a precarização dos postos de trabalho, ou seja, inexistência desses pontos de trabalho, a população começou a migrar para o perímetro urbano, seja trabalho, seja melhores condições de vida, né? E abandonou essa questão mais agrária. Quando o grande fazendeiro viu esse norte, começou a se fazer melhor esses investimentos, seja em maquinário, seja no manejo de sementes, né? Começa assim o manejo para trabalhar nos grandes plantações. E nisso o capitalismo começou mais acentuando-se nesse período, né? Começou a se mostrar presente dentro da nossa realidade brasileira. Esse processo promoveu a reorganização do espaço geográfico brasileiro, percebida principalmente pela expansão das áreas urbanas já existentes no surgimento das novas cidades e uma população predominante urbana. O estímulo ao consumo,
Forte tendência do processo de industrialização do país, várias campanhas de publicidades foram criadas ao longo do século XX, incentivando o consumo de produtos fabricados no país, a fim de estimular o crescimento da atividade industrial, né? Já na página 385 vem mostrando um mapinha brasileiro, né? Brasil, cidades com mais de 20 mil habitantes, na década de 40 a 60. Como sempre, a costa brasileira, né? O litoral brasileiro, ele se apresenta com mais intensidade. Cidades com as vermelhas, os pontinhos vermelhos, representa a cidade com mais de 20 mil habitantes na década de 40. E cidades já verde representa as cidades com mais de 20 mil habitantes já na década de 60. Ou seja, aumentou bastante. Conforme podemos observar no mapa, o crescimento urbano entre as cidades de 40 e 60, da década de 40 e 60, é intenso sobre os estados da atual região sudeste. Essa região possuía infraestrutura urbana e de transporte desenvolvida para a economia cafeeira, como energia elétrica, rodovias, ferrovias, portos, além da capital acumulado pela cafeicultura. O que representou isso na região sudeste, gente, na década de 40 e 60, com o ciclo do café, ou seja, a exportação do café representou grande avanço para a região sudeste, ou seja, os grandes fazendeiros estavam concentrados nessa região e com esse impulsionamento da população às cidades, esse marco começou a se desenvolver no meio industrial, né? Tinha fazendeiro que tinha suas terras, mas também investiu na questão da indústria, né? Para facilitar esse escoamento de produção, assim como de seus navios, ou seja, pessoas com boa estrutura para fazer mercado, né? A disponibilidade de mão de obra, a expansão da atividade industrial não ocorreu de maneira homogênea, ou seja, não ocorreu de todas as formas do Brasil, e sim em alguns ciclos, ou seja, em algumas regiões, principalmente na região sul, sudeste, que ali desenvolveu bem melhor na década de 40 a 60. A região sudeste vem desenvolver mais na década de 70 em diante, né? Disponibilidade de mão de obra qualificada para o trabalho da indústria, existência de matéria-prima nas proximidades das fábricas, assim também como próximo ao porto, ou seja, escoamento da produção para o exterior, assim como vinda também de produtos do exterior para o Brasil, seja maquinários, seja outros produtos já industrializados. Isso facilitou e barateou para concorrer com o próprio Brasil, gente, né? Se olhando aí a questão das regiões metropolitanas, o que vem a ser essas regiões metropolitanas, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. O processo de industrialização e urbanização ocorreu de maneira desigual no território brasileiro, né? Em algumas localidades onde esse processo foi mais intenso, o número de habitantes aumentou significativamente, dando origem às metrópoles. As cidades densamente povoadas, interligadas aos municípios próximos e que exerceram influência econômica e política sobre os municípios vizinhos. Esse processo é dominado de conurbação. Vamos lá. Primeiramente, por que a região sudeste desenvolveu mais facilmente? Porque estava centrado ali políticos fortes da região na época. Ali também já estava preparado com a questão do ciclo do café. E a região era propícia em virtude da sua localização geográfica, né? Não se desenvolveu boa parte da região brasileira em virtude de quê? Da mão de obra. A região nordeste era que nem, digamos assim, um reservatório de mão de obra. A região sudeste foi desenvolvida através da mão de obra nordestina, né? E isso impulsionou
seja, com a ida do nordestino à região sudeste, essa população aumenta e barateou bastante a questão da mão de obra na região sudeste, né? Ou seja, a mão de obra qualificada era pego da própria região sudeste, e a mão de obra pesada, ou seja, para a construção, para os ofícios mais pesados, ou seja, o trabalho mais pesado, colocavam-se os nordestinos, né? O que vem a ser essa palavra conurbação? Normalmente é medida de uma cidade cresce e os bairros localizados na periferia avançam em direção ao limite com os municípios vizinhos. Muitas vezes esse crescimento ocorre de modo que as áreas urbanas desses municípios, em algumas porções, acabam se unindo, formando um grande aglomerado urbano, porém preservando a autonomia político-administrativa de cada um. É o que nós vemos hoje muito nas grandes metrópoles, né? Esse avanço, né? Aquela região que muitas vezes pobre, mas devido ao avanço do capitalismo, o avanço do progresso, supostamente, essa cidade vai crescendo além dos seus limites, adentrando em outros bairros, em outras cidades, fazendo esse avanço do próprio crescimento populacional e urbano. Vai juntando com outra cidade, onde vai gerar uma metrópole, né? Futuramente, quando existem várias cidades fazendo esse fluxo, seja de transporte, seja um fluxo de mercadorias, seja um fluxo populacional, ali se torna uma metrópole, né? Algumas metrópoles não exercem influência apenas de nível regional, mas também de escala nacional, né? Influenciando vários aspectos socioeconômicos do país, como pesquisa científica, negociações econômicas, produção cultural. A grande metrópole que nós temos, brasileira, é São Paulo, né? Ela tem influência nacional, ou seja, ela influencia as demais cidades brasileiras, assim como o próprio movimento financeiro brasileiro, como influencia também outras capitais do mundo, né? Nós temos também a região de Belo Horizonte, hoje é uma região muito bem desenvolvida, né? A fim de auxiliar o planejamento e a administração pública das metrópoles e seus municípios vizinhos, o governo federal define regiões metropolitanas brasileiras. Elas constituem um grupo de municípios que recebem a influência de uma cidade, geralmente uma metrópole, estabelecendo com ela fonte e relação de interdependência econômica. Com isso, parte da população dos municípios menores precisam se deslocar diariamente para a metrópole, para trabalhar, estudar, utilizar serviços médicos. Segundo o IBGE, em 2017, existia no Brasil 73 regiões metropolitanas. O mapa alado representa a região metropolitana de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Belo Horizonte foi uma cidade planejada, gente. É uma cidade bem organizada, né? Quando teve a sua ascensão, ou seja, o seu nascimento, e isso facilitou muito esse crescimento. Já hoje ela está mais desenfreada no sentido populacional, ou seja, Belo Horizonte cresceu além do esperado, né? O crescimento das cidades e os problemas urbanos. O espaço urbano ele é formado por povoados, vilarejos e cidades pequenas, médias e grandes, com número variável de habitantes. O processo de urbanização provocou o crescimento de número de cidades em nosso país. Em muitas das situações, o crescimento desordenado das áreas urbanas, a ausência de planejamento, como eu vinha falando, e de ocupação de programas de infraestrutura, de responsabilidade do governo, acarreta uma série de problemas, como saneamento básico, ineficiência e ocupação de áreas impróprias para a moradia, né? É o que nós vemos na questão do Rio de Janeiro, aquela questão dos morros, né? Não é tanto a questão da favela, mas sim a questão do morro, ou seja, do local, né? Que acontece muitas vezes quando há as chuvas,
o deslizamento e ali morre muita gente. Por quê? Porque os locais são impróprios para a moradia, né? A questão da visão geográfica, estudo do solo, estudo da região, facilita para que essa população não more nesses locais, para que não ocorra problemas de habitação, né? Atualmente, as atividades econômicas nas áreas urbanas não conseguem absorver o número de pessoas desempregadas que vivem nas cidades. Para comprovar mais facilmente essa questão das grandes cidades, nós estamos vivendo uma pandemia, né? Devido ao coronavírus. E vemos que o número de trabalhadores diminuiu bastante. Ou seja, muitas pessoas ociosas, muitas pessoas desempregadas em virtude dessa mudança do capital, gente. Até as desgraças bem planejada diante da virtude do capitalismo, porque o capitalismo ele sempre está se adaptando, mesmo com as desgraças. Esse sistema financeiro ele está sempre se moldando. Não é à toa que os bancos nessa época estão ganhando cada vez mais dinheiro, né? Muitas indústrias estão ganhando dinheiro nessa época, enquanto muitos estão perecendo em virtude dessa doença, né? É o que mostra diariamente nos telejornais. As questões ambientais nas cidades, devido ao grande fluxo de automóveis e de indústria, esse ambiente fica difícil de morar em virtude do próprio ar que respiramos. Dá problemas, tanto os problemas ambientais como os problemas respiratórios, em virtude do monóxido de carbono expelido pelos motores e também a própria poluição das águas através dos esgotos, que não são tratados, são jogados no leito do rio, depois essa água volta para a nossa residência, e com isso um agravo de doenças, né? Enquanto nas outras cidades, por exemplo, nas cidades nordestinas, nós temos o que? A dificuldade com saneamento básico, dificuldade com o próprio abastecimento de água, que é onde manda a questão dos carros-pipas. Não são todas as cidades, mas são algumas cidades que acontece isso. E isso há precarização também movido pelo próprio sistema de governo para ter mais monopólio sobre a população, e isso dificulta o fluxo populacional e o fluxo do próprio movimento financeiro, ou seja, o rendimento econômico fica difícil em virtude que o Estado não está dando suporte para esse desenvolvimento, né? Em período de chuva, o que você mais visualiza nos telejornais, na região sudeste, né, principalmente em São Paulo, é o acúmulo de água, né? Ou seja, quando São Paulo foi projetada, boa parte, ali existiu o que? Economia de certos locais, e não foi feito um saneamento adequado para chuva. Quando as chuvas vieram, aquele saneamento que existe não aguenta tamanha tromba d'água, né? E isso acontece constantemente, mas o poder público não interfere nesse sentido, né? E sempre está cometendo, ou seja, todos os anos nós vemos grandes enchentes em São Paulo e não é resolvido essa questão pública, né? Isso é uma das características das grandes cidades, quando não é planejada, quando não é bem arquitetada para tamanha quantidade de pessoas que ali residem. Ok?